Gotaka Sajjanvinda, Harikatha Pipasu, Satyavinda, Evam Param Sneha Siddhanta Mantra. Então, para todos aqueles que estão muito sedentos de ouvir Harikatha, e todos, Gurudev deu todas as suas reverências antes disso já, então todos aceitam minhas reverências de acordo. Então hoje nós estamos nessa sessão noturna de Harikatha, estamos discutindo sobre Rai Ramananda Katha. E temos ouvido do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, e capítulo 8. Esse é o Rai Ramananda Samvad. Vocês têm ouvido de diferentes palestrantes a respeito desse Harikatha, que tem descrito isso de maneira tão bela. Então, aos poucos, né, eles estão falando sobre esse Bhava Madhurya, esse amor de... Né, então foi falado Shantara, Dasya, Sakya, Vatsalya e... Esse assunto muito belo. Então tem essa possessividade de mamata, servir como mamata, né? É o que caracteriza esse prema, né? A definição comum de prema é ter essa possessividade unidirecionada em relação ao Senhor. Nós ouvimos também sobre Krishna Seva. Sanjay Prabhu falou seu serviço depende de sambandha, relacionamento. E depois disso, mamata, serviço com essa possessividade. Quando isso tudo vai se condensando, essa tendência de serviço, aos poucos isso vai crescendo e vai se transformando nessas estágios Sneha, Mandraga, Nuraga, Ruda, Bhava, Mahabhava, né, e Madanakya Mahabhava. Então esses são. Então aos poucos a gente vai ouvindo esse Harikatha. Quando a diva se manifesta de Tatastha Shakti, e as divas têm essa potência no seu coração, essa potência assim, como é que fala? Constitucional, né, no seu coração. Então, nessa conversa de Rai Ramananda e Mahaprabhu, eles vão conversando, né, passando de uma raça para outra, Shanta, depois Dasya, Sakya, Vatsalya, vai mostrando como uma vai sendo superior à outra. E Madhurya Rasa também é chamada de Sringara Rasa. O exemplo dado é o seguinte. Os 5 elementos. Esses 5 elementos, né? Os elementos vão, né? Tipo terra, éter, ar, água, fogo, né? Então cada elemento vai tendo algo que o seguinte elemento tem algo do elemento anterior, né? E vai só acrescentando. Por exemplo, em Nishta tem uma característica, essa firmeza. Em Dasya vai ter a mesma Nishta de Shanta, mas vai ter também o monte de serviço. Em Sakya vai ter as duas coisas de Dasya, né? Vai ter essa Nishta, essa tendência ao serviço, mas vai ter também esse sentimento de amizade. E em Vatsalya vai ter tudo que Sakya tem, né? Nishta, Sevavriti, essa amizade, e vai ter também esse humor de Vatsalya, né? E Madhurya vai ter Tuma. Madhurya, ela tem completamente ela tem todas as outras coisas dos outras rasas, mas na sua completude, né? Nishta, tendência ao serviço, humor de amizade, humor de parental, e servir, né, Krishna com todo o seu corpo.
Sarva Anga Karesh. Krishna Seva. Servir com o corpo todo é só possível em Madhurya Bhava. As pessoas desse mundo não podem entender isso. Aqueles que fazem bhajana há muito tempo e fazem bhajana há muito tempo podem entender isso. Como Sanjay Prabhu falou, aqueles que são novos devotos, eles ouvem coisas desse tipo, falam o quê? Maharaj, Sannyasi fala sobre isso, falando sobre isso, mas fazendo seu bhajana aos poucos, sadhusanga, ouvindo Harikatha, passo a passo. Então você pode progredir. Se você nunca ouve Harikatha, nunca ouviu antes, o que você vai entender? Então Gurudeva, ele costumava sempre repetir um verso do Gita Govinda. O meu Gurudeva, ele sempre costumava falar esse verso. E ele falava coisas de maneira muito sutil, coisas muito sutis. Se você quer fazer bhajana com rasa, ou seja, essas doçuras transcendentais, se você é curioso desses passatempos de Radha e Krishna, Lasa Kutuhalana. Kutuhalana significa curioso. Se você quer saber mais sobre esses passatempos, o que você deve fazer? Jayadeva Goswami Pada, ele fala esse livro de Jayadeva Goswami é cheio de raça, doçuras, e descrevendo os passatempos, vilasa de Radha Krishna. Esse livro é o Gita Govinda, então essa é a introdução ao Gita Govinda. Você deve, aos poucos, progredir. Você não deve ficar sempre na mesma classe, da escola, a mesma série, Você passa da primeira para a segunda, para a terceira série. Imagina se você ficasse sempre na mesma série. Por exemplo, a primeira série é Bhakti-Vegana. Aí no próximo ano, você passa para o segundo verso do Padeshana. E assim, aos poucos, o próprio Padeshamrita vai te levar até onde? Até o Radhakunda. Mas não vai ser no primeiro dia que você vai é passo a passo. Então, para ir até o Radhakunda, você deve seguir seguir esse processo passo a passo. Então, Padeshamrita, e aos poucos você vai indo, progredindo. Então, o Baba mais elevado é o Dishmaterada. Então, o que eu quero falar é que aqueles que fazem bhajana há muitos anos, de 20 a 25 anos, mas não têm gosto por esse tipo de Harikatha, então o seu bhajana significa nada. Todos os anos você vem para o Parikrama, mas o que você fez? Você veio para Parikrama, então você deve ouvir Harikatha e aos poucos você vai desenvolvendo mais e mais entusiasmo. O que eu vou ouvir no próximo ano? E você fica com esse desejo de ouvir mais. Senão você só fica... Pelo menos fale sim, sim Senhor, Handi, Handi. Você deve repetir dessa maneira. Sanjay Prabhu, Siddhartha Maharaj, Sridhara Maharaj, Padmanabha Maharaj. Eles estão falando coisas muito belas, então fala Handi, sim. Você deve responder que nem sim, Senhor. Ou senão vocês vão ficar sempre no mesmo, de Viraswarupa Roy Krishnera Nityadasi, vai ficar na mesma. Então, aos poucos, vocês devem ir aumentando seu entusiasmo, Utsahá, em Harikatha. O Chaitanya Charitamrita nos fala isso. Mahaprabhu também demonstra esse utkanta, essa avidez por esse prema mais elevado. Sanjay Prabhu, ele falou belamente.
Ele falou toda a essência. Ele não deixou nada para mim, né? Nada sobrou para mim. Sobrou alguma coisa para mim? Não, ele falou tudo. Mahaprabhu mostrou essa Rasaraja Mahabhava Swarupa para Rai Ramananda. Vendo essa forma, Rai Ramananda desmaiou. Então Mahaprabhu só mostrou essa forma para Rai Ramananda, mas para mais ninguém. E Rai Ramananda desmaiou. E o Senhor Chaitanya, Mahaprabhu, com sua visão transcendental, ele tocou ele e ele voltou à consciência da Rai Ramananda. E ele falou, o que você viu agora, essa forma de Rasaraja Mahabhava Swarupa, não fale isso para ninguém. Na minha Prakata Lila, você não deve falar isso para ninguém. Rasaraja Mahabhava Swarupa, o que é isso? E por que Rai Ramananda, ele desmaiou ao ver essa forma? Quem é Rai Ramananda? É Vishakadeva, não é? Ele é Vishakadeva. Nos passatempos de Krishna, ele é Vishakadeva. Ele e ela sabem tudo. Ele sabe sobre Krishna, sobre Srimati Radhika também. Então, qual é a coisa que ele está vendo pela primeira vez que deixou ele tão assim, impressionado, chocado e fez ele desmaiar? Então, essa pergunta, ela não surge? E o nosso Acharya nos dá um belo Tata-siddhanta. Por que Rai Ramananda desmaiou? Krishna é chamado de Rasaraj, oceano de divinas doçuras transcendentais. Rasa Swarupa. O Upanishad fala de Krishna com esse termo, Rasa Vaisaha. Ele é a personificação das doçuras transcendentais. E Srimati Radhika é o quê? Mahabhava Swarupini Radha Thakurani. Ela é Prema é a essência de Bhava, e a essência de Bhava, de Prema, é Mahabhava. E Mahabhava, ela é a personificação de Mahabhava, Srimati Radhika. Então, no verso de evocação do Bhakti Rasamrita Sindhu fala esse verso. Esse é o verso de evocação do Bhakti Rasamrita Sindhu, descrevendo Krishna como saboreando todas as doçuras. Aquilo era Samrita Murti. Que Krishna seja sempre glorioso, Ele que é a vida e a alma de Shankara. Radhika Pali. Esse verso descreve todos os grupos de gopis. Sham, Lalita Devi. Mas Srimati Radhika é completamente capaz de controlá-lo. Então que esse Krishna esteja glorioso sempre. Krishna é Rasa Swarupa, ele é a personificação de todas as doçuras, todos os relacionamentos. Ele é Ashraya, Vishaya, tudo está em Krishna. Não existe nada sem Krishna. A gente tem Ashraya e Vishaya. Vishaya é o único objeto do amor, Vishaya. E, exceto Krishna, todos são Ashraya, o abrigo do amor. Bhokta, ele é o desfrutador. Não, Bhogya é o desfrutador, né? E Bhokta é o desfrutado. Então, Krishna saboreou esse Rasa Madhurya, essas doçuras. E como é que Krishna saboreia isso? Esse Tattva Vichara é muito belo. Tem comentários como Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Jiva Goswami, Sridhar Goswami. Eles explicaram também mais sobre isso.
Então agora ouçam Harikatha. A Prakta Rasa Tattva não tem nada a ver com o herói e heroína desse mundo. Brita Hari e algumas outras pessoas falam sobre esse tipo de essa é uma raça transcendental, né? Porque tem livros que falam sobre essas raças materiais, mas essas são raças transcendentais que estão sendo descritas aqui. Então, existem 5 raças principais e 7 secundárias. Shanta Vatsalya, Shanta Dasya Sakya Vatsalya Matura. Aí tem as 7 secundárias, Hasya, Vibhaksya, Vira, Karuna, Rodra, Bhayan e esqueci a outra. Você deve conhecer essas 7 secundárias e as 5 primárias. Essas coisas são raça transcendental, mas nem todos vão entender. Porque esse é um Harikatha de, vamos dizer, PhD. Esse é Harikatha de Gurudev, né? Depois da graduação, é pós-graduação. Não é escola primária. Geralmente tem mais alunos na escola primária do que nesse pós-graduação, né? Quanto mais elevado está, né, o nível de graduação, né, de educação, menos alunos vão ter, né? Então nem todas as pessoas vão entender. Vocês vão entender sim ou não? Falem sim. Vocês não estão entendendo porque é muito elevado, mas vai indo cada vez mais elevado. E aqueles que vão vindo repetidas vezes, aqueles que vêm só uma vez, eles sentam atrás. O que ele está falando? Eu estou com tanto sono. O tempo já está acabando. O que Maharaj está falando? Toca o sino logo, vamos terminar. Eu veio pro Parikrama, poxa, toca o sino e vamos tomar prasada. Não, já são, né, gente, só andou o dia inteiro. Acordei 3, agora já são quase 9 horas, já são 9 horas já. E ainda dão o microfone para Bana Maharaj no final. Ah não, chega, vamos embora. Vai, toca o sino logo, vamos, vai, quero dormir. Amanhã de manhã ainda tem mais, depois do Mangala Arati, ainda tem que acordar super cedo e ainda tem que sair. O que é isso? O que é isso? Não deve ser dessa maneira. Você deve vir todos os anos. E todos os anos vindo aqui você vai poder entender. Caso contrário, vocês não vão entender de maneira nenhuma, porque isso é verdade, porque isso é um Harikatha de alta classe. Como eu falei, as gopis não são ordinárias, não são pessoas comuns. O amor delas também não é comum. Como é que é o prema das gopis? Sutta Goswami falou para Shaunakaderishis o seguinte: não é nem sobre as gopis ainda, mas sim sobre as rainhas de Dwaraka. Esse verso que eu vou falar é sobre as rainhas de Dwaraka. Satyabrahma, Rukmini e as 16.108 rainhas de Krishna. A beleza do Bhava dela. Shukadeva Goswami está explicando nesse verso. O Bhava delas são como as ondas do oceano. Alguém já fez uma viagem de navio? Vocês já fizeram um cruzeiro, alguma coisa assim no oceano? Eu fui 2 vezes no cruzeiro, de Sardenha para Itália.
और रात्रि में Você pega tipo um navio no céu, aí durante a noite eu não conseguia dormir. अपने एक्सपीरियंस में Porque era um navio gigantesco, né? Mas você ficava indo para cima e para baixo com as ondas. Acho que 4 andares, um negócio assim. E tinha um lugar só para carros. E lá em cima para dormir. E tinha também quadra de futebol, coisas assim. Piscina, né? Um cruzeiro. Eu estava no 5º andar. Ele falou 12, né? Então, que ele falou antes. 12 andares. Então, para dormir, você tinha que colocar cinto, né? Cinto de segurança para dormir. E quando o barco começava a se mexer dessa maneira, por causa do movimento do barco, do navio, eu caí, porque eu não estava usando o cinto de segurança. Então, eu estou falando sobre essas grandes ondas. Mesmo grandes navios, eles vão para cima e para baixo com essas ondas. Então esse verso está explicando esse bhava, o tambhava das rainhas de Dwaraka, esses humores doces delas. Se você vê o humor delas, das rainhas de Dwaraka, mesmo o Cupido, Madeva, ele vai para Dwaraka, vendo o humor das rainhas de Dwaraka, ele mesmo desmaia em Dwaraka. Isso é descrito no Bhagavatam. Até mesmo, né, mas centenas de vezes, milhões de vezes mais do que esses humores das rainhas de Dwaraka é o Bhava das Gopis. Como é que é esse Bhava das Gopis? Shrimati Radhika. Essas são as belas glórias descritas no Radha Kripa Kataksha, não é algo ordinário. Madhoma Dati Jovane, Shrimati Radhika é tão bela, Shrimati Radhika é tão bela, ela tem tantas qualidades. Ela olha para Krishna, lança seus olhares de soslaio para Krishna. Prabodhananda Sarasvati menciona sobre esses olhares de soslaio. A primeira linha desse verso fala: por meio dos seus olhares de soslaio, Krishna desmaia. Por meio desses olhares de soslaio, Krishna cai, né? A roupa de as flautas de Krishna, a flauta de Krishna também cai da mão dele. Apenas por olhar receber esse olhar de soslaio de Shrimati Radhika quando ela está em mão e ser aferido por esses, né, por essas flechas desses olhares. Não sei o que estou falando. O verso diz: esses olhares de soslaio assim meio furiosos, né? Ela está tipo mordendo seus próprios lábios, né? Mordendo seus próprios lábios. Então a flauta cai das mãos de Krishna imediatamente. E a pena de pavão da cabeça de Krishna também cai. E o corpo de Krishna começa a tremer. E ele, por fim, desmaia completamente.
जो कृष्ण रासलीला में वही कामदेव के साथ प्रवृत्ति दी। Esse Krishna que está na Rasa Lila, ele desafia, né, o Cupido Kamadeva. No final, no começo da Rasa Lila, Krishna está em Vrindavan tocando a flauta. Então no Vanshivata, Krishna vem e Kamadeva vem e desafia Krishna. Ah, você era um bebê e agora finalmente você é um adolescente. Das formigas até o Senhor Brahma, todos estão nas minhas mãos, né? Kamadeva falou. Vai, lute comigo. Então Vrajendrana Shyamasundar fala. Para lutar com você? Ok. Então eu falei, existem 3 tipos de Kamadeva. De acordo com Tata Siddhanta, um é a Prakrita Kamadeva, né? O Cupido transcendental que é Vrajendrananda, chama-se do próprio Senhor. Ele é adorado pelo Kama Gayatri Mantra. E sua expansão para Kasha é Pradyumna em Dwaraka. E esse Pradyumna também se manifesta como uma sombra em Swarga, com Kamadeva, que fica com Indra, que é o esposo de Rati Devi. Uma vez Shiva destruiu esse Cupido Kamadeva de Swargaloka. Então esse Cupido foi até Krishna. Então Krishna pensava que esse Cupido pensava que Krishna era uma criança comum. E existem 2 armas, né, nessa batalha. Uma num lugar pequeno ou 2 lugares de batalha, né? 2 lugares que podem ser uma batalha, né? Um lugar pequeno ou um campo aberto. Não vou explicar em detalhes, mas você pode lutar com alguém numa área pequena. Se eu falar mais, você pode entender de maneira material, mas ou você pode lutar num lugar aberto. O Cupido falou, eu sempre luto com todo mundo em lugares pequenos. Eu derroto todos tão rapidamente. Vamos lutar no campo aberto, em Vrindavan. Né? O Cupido falou isso. Nas margens do Jamuna. O Krishna falou, ok, muito bom. Qual é a sua alma? Bhagavan, Krishna falou, eu só preciso da flauta na minha mão, nada mais. Kamadeva falou, na minha mão, né? Flauta na minha mão. Então, quantas flechas o Cupido tem? Essas que o Cupido está falando, atração, faz essa flecha faz você ficar petrificado, paralisado. Eu não peguei todas, desculpa. Enfim, a arma do Cupido normal seria o arco e flecha. Então Krishna falou, ok. Aí Krishna falou, você vai atirar uma flauta de cada vez ou 5 de uma vez? Uma flecha é suficiente para fazer uma pessoa desmaiar. Mas como ele falou, ok. Por exemplo, imagina um drama, de um lado você vê Kamadeva, de outro lado Krishna. E de um lado está essa cena, imagina essa cena. De um lado Kamadeva está com a flecha, né, apontando 5 flechas. Mas nada acontece com Krishna. Então Krishna fala assim, tenta uma coisa, tenta me atingir com as 5 flechas ao mesmo tempo. Então Kamadeva faz isso. E Krishna não sente nada. Agora, tipo, eu tô sem nada, né? Minhas flechas estão... Eu gastei todas as minhas flechas. E Krishna fala, nada aconteceu comigo. E Krishna, então, o Cupido vê a bela forma de Krishna. E nesse momento, o próprio Cupido desmaia. Krishna fala.
Aí ele vai fazer a raça com as gopis. Até que eu esteja fazendo a raça com os gopis, você vai ficar aqui, né? Kamadeva fica desmaiado. Então, outro nome para a Rasa Lila é Kama Vijay Lila, a Lila que derrota completamente a luxúria. Então, você entende ou não? Você está entendendo? Se não estiver entendendo, tudo bem também. Se vocês ouvirem por muitos anos, depois de 14 anos, 40 anos, né, lendo livros por 40 anos, talvez você comece a entender um pouquinho. Não é tão fácil assim. Isso não vai vir em um dia. E também não ouvem de maneira apropriada. Se alguém vai morrer, para Guru Maharaj falava, se alguém vai morrer, mesmo uma pessoa que não pode digerir água, talvez um pouco de ghee no estômago dela pode salvar ela, né, aos poucos, não entendi. Mas enfim, alguma coisa vocês vão entender. Você não pode dizer que vocês não estão entendendo nada. Não, talvez algumas pessoas vão entender. Então, algumas pessoas, depois de muitos anos ouvindo Guru Vaishnavas, né, estudando as escrituras, e também com santos caras de vidas anteriores, isso é muito importante. Ninguém vem completamente novo, né? Alguém, após de muitas vidas fazendo bhajan, parece que você é novo nessa vida espiritual, mas, na verdade, nas vidas anteriores você já fizeram coisas, né, espirituais. Mas então, nesse momento, vocês vão entender. Então, aos poucos, vocês vão ouvindo, vocês vão entender. Porque, ao ouvir Harikatha, vocês recebem ganhos de sanskaras. E então, por isso, tem que ser repetidas vezes, ouvindo sempre. Sukriti vão fazer capaz de vocês obter satsanga, mas em vida marga você só pode alcançar Vaikuntha por meio desse processo, mas sanskara é tal coisa, é impressões no seu coração. De acordo com Siddhanta, existem dois tipos de sanskara, Pratonic sanskara e Adonic sanskara. Então, Pratonic significa as impressões passadas, de vidas passadas, e Adonic, de vida dessa vida. Adonic sanskara usa as impressões que você, o Harikatha que você ouve nessa vida. Tudo isso que você ganha nessa vida, o sanskara que ganha nessa vida é chamado de Adonic sanskara. Esses sanskaras, quando crescem cada vez mais. Então, isso é só da Pratonic sanskara, né? Porque na vida seguinte. Então, Krishna, ele mesmo derrotou Kamadeva. E Shrimati Radhika, com seus olhares, seus lábios, ela é capaz de fazer Krishna, né, cair e desmaiar completamente. Então, o que é Radha Prema? O que é esse Rasa Tattva, Prema Tattva? Nós devemos conhecer sobre tudo isso. Por isso que por isso Mahaprabhu estava tão feliz. Ele falava, fale mais, fale Krishna Tattva, Rasa Tattva, Prema Tattva para Rai Ramananda. Então isso tudo estava sendo discutido. Então Rai Ramananda estava tão feliz, falando de todos esses tattwas, e aos poucos, então Rai Ramananda aos poucos foi falando todos esses tattwas. Então finalmente ele falou, ok, ele estabeleceu Radha Prema como a meta mais elevada. Narada Prema Sarvas Shiromani. Mas como alcançar esse Radha Prema? Isso já foi tão estabelecido, que essa é a meta mais elevada. Mas como alcançar? Qual é o sadhana?
Então ele falou um por um como alcançar. Primeiro você precisa estar sob a guia. Se você não está sob a guia das Vraja Gopis, você nunca vai poder alcançar Rajendrananda Shamasundara. Então, sob a guia de Nityasiddha Gopis, no último dia desse passatempo, né, que as Gopis estavam fazendo essa adoração a Katyayani Vrata, né? Então, no último dia elas chamaram as Nityasiddha Gopis, as Sadhana Siddha Gopis, chamaram as Nityasiddha Gopis no último dia do Katyayani Vrata. As Manjaris realizaram esse Katyayani Vrata? Não se ofendam aqueles que fazem, né? Mas algumas pessoas perguntaram para Gurudev, devemos fazer ou não Katyayani Vrata? Isso é uma coisa muito importante que vocês devem ouvir. Vocês vão para Dwaraka? Isso não é Maharikata, isso é Gurudev. Gurudev falou, vocês vão para Dwaraka. Narayana Maharaj, ele não fazia Katyayani Vrata. Por que não? Eles não sabiam, essas pessoas não sabiam se ele tinha feito ou não, né, Katyayani Vrata. Mas você estava com o Gurudev, Gurudev fazia ou não? Então não crie nada novo. Se você faz Kartik Vrata, você não precisa fazer nenhum outro voto. Se você faz Kartik Vrata. Então, por que elas, as Sadhana Siddha Gopis, chamaram no último dia do Katyayani Vrata, por que elas chamaram as Nityasiddha Gopis para ter a associação delas? Elas chamaram Radha, Lalita, etc. E as Sadhana Siddha Gopis sim estavam fazendo Katyayani Vrata. E elas obtiveram a associação das Nityasiddha Gopis, porque para alcançar o prema mais elevado, você precisa da associação das Nityasiddha Gopis. Até você ter a associação das Nityasiddha Gopis como Radha e Lalita, você não vai poder alcançar esse bhava. Você precisa ter essa associação. Mesmo que você nasça em Braja, mesmo que você tenha um corpo de uma Gopi, mas você deve ter a associação dessas Nityasiddha Gopis. Lakshmi Devi, ela também queria entrar na dança da raça com seu próprio corpo de Lakshmi. Ela queria entrar com esse corpo de Lalita, de Lakshmi, na dança da raça. Ela não queria aceitar a guia, né, das Vraja Gopis, Lalita, Vishaka. Então, sem aceitar essa guia das Vraja Gopis, você nunca vai alcançar a Vrajendananda Shamasundara. Mas, aceitando essa guia, você vai progredindo dentro desses bhavas. Então você deve fazer esse sadhana e aí Yogamaya vai arranjar para você nascer em Vraja no corpo de uma Gopi, no ventre de uma Gopi, né? E aí, com a associação dessas Nityasiddha Gopis, esse bhava vai se manifestando no coração de vocês. Então, esse processo para alcançar Gopi Bhava é um processo muito longo, não é uma coisa tão fácil assim. Primeiro, Mantra Siddhi, Sadhana Siddhi, Mantra Siddhi, depois Sarupa Siddhi, Bhava Siddhi. Então, Vastu Siddhi, muitos Siddhis. Depois de Vastu Siddhi, aí Parikara. Aí você vai para o mundo espiritual. Então, primeiro você deve nascer nos passatempos de Krishna nesse mundo material. Você deve nascer em qualquer universo onde os passatempos de Krishna estiverem acontecendo, deve obter a associação da Nitya Gopis e assim você vai obter tudo. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreve essa canção. Olha da एक सेकंड संगीत क्या करेंगे सारे विद्यार्थी जो है शिक्षा देगी कैसे संगीत सीखना है कैसे बोलना है कैसे चलना है
कैसे वार्तालाप Então, sabe que elas vão te ensinar tudo, como te treinar, como andar, como tudo, né? No Bhakti Samrita Sindhu, Rupa Goswami diz que é como ser um mensageiro do Ti, como enganar o marido, vários tipos de ensinamento, diferentes tipos de ensinamento. Como enganar o seu marido, você aprende isso, mas não é uma coisa desse mundo material. Ah, o marido não está em casa aí, sabe, simplesmente vai em algum lugar, não. Não entenda mal o que eu estou falando, não tem nada a ver com nada desse mundo. As golpes, elas aprendem como sussurrar umas para as outras no ouvido, como fazer mensageiras, transmitir mensagens. Existem 5 tipos de ensinamentos. Você pode ler isso no Bhakti Samrita Sindhu, tem um verso falando sobre isso. E para Katalila de Krishna, os passatempos de Krishna nesse mundo material, existem 5 assuntos nessa, de 5 a 9 anos, né? Aquelas que eram muito gordas ou muito velhas também não podiam se juntar, né? As muito baixinhas também, né? Existe um mínimo, né, e um máximo. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem um treino muito bom. Quando você passa nesse treino, aí você pode entrar em Vasu e aí depois você pode entrar em Parikara. Por favor, perdoe qualquer ofensa.